Esposa grávida encontrou uma lingerie no carro do marido. Descobriu quem era a amante e entregou a peça no aniversário dela, na frente de família toda. Luciana abriu a porta do Corolla prata e viu uma lingerie verde esmeralda caída numa sacola embaixo do banco do motorista. Tamanho P, renda francesa, etiqueta ainda presa. Ela segurou o tecido fino entre os dedos e sentiu o estômago revirar. Não era dela. Nunca seria dela. E André sabia disso perfeitamente. Deixe o like e se inscreva para acompanhar essa história. Luciana tinha 39 anos, estava grávida de 7 meses do terceiro filho e acabara de sair de um plantão de 12 horas no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. As pernas inchadas empurravam contra o uniforme azul marinho. As costas latejavam, a barriga pesada dificultava cada movimento. Ela era enfermeira-chefe de um hospital, uma posição conquistada depois de 15 anos quebrando o corpo em turnos noturnos, finais de semana e feriados. Manuela tinha 11 anos e era esperta demais para a idade. Felipe tinha 7 e vivia com os joelhos ralados. André era gerente comercial, chegava tarde, saía cedo, sempre com alguma desculpa pronta na ponta da língua. A lingerie estava ali, jogada entre papéis amassados, dentro da sacola, e uma garrafa de água pela metade. Luciana respirou fundo, guardou tudo dentro da bolsa e subiu pelo elevador. O espelho arranhado refletia uma mulher cansada, inchada, exausta. Ela não chorou. Chorar era luxo que não podia se dar agora. Precisava de provas concretas antes de qualquer confronto. André estava no sofá quando ela entrou, mexendo no notebook, bebendo cerveja. Ele levantou os olhos por um segundo. Demorou hoje? Plantão pesado, Luciana respondeu. A voz saiu firme, controlada. Ela passou direto para o quarto das crianças, ajeitou o cobertor sobre Felipe, beijou a testa de Manuela que lia com a lanterna acesa. A menina olhou para a mãe com aqueles olhos investigativos. Você tá bem? Tô sim, filha, só cansada. Tá parecendo triste. Luciana forçou um sorriso. Amanhã eu tô melhor. Dorme. Ela fechou a porta devagar e trancou-se no banheiro. Ligou o chuveiro para abafar qualquer som, pegou o celular e entrou no aplicativo do banco. André sempre deixava o cartão sincronizado na conta conjunta. Ela rolou a tela devagar, procurando qualquer anomalia nos últimos 3 meses. Ali estava. Uma compra na mesma loja da lingerie, R$ 280, 3 semanas atrás. No mesmo dia, almoço no Porcão, R$ 370. 2 pessoas. Era uma terça-feira. Ela estava trabalhando. As crianças estavam na escola. Luciana ampliou as datas e viu mais transações suspeitas. Estacionamento privado perto da Savassi. Pix de 20, R$ 30 enviados de madrugada. A frequência aumentava assustadoramente. Ela trancou o celular, lavou o rosto com água gelada e olhou para o próprio reflexo. O bebê se mexeu dentro dela, um chute forte nas costelas. Luciana colocou a mão sobre o ventre, respirou fundo até a contração passar. André bateu na porta. Luciana, tá tudo bem aí? Tá, só vou tomar banho. Você quer que eu esquente o jantar? A voz dele era casual, despreocupada, tranquila demais para alguém que escondia uma vida paralela. Luciana sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Não precisa. Já comi no hospital. Ela ouviu os passos dele se afastando pelo corredor. Entrou debaixo do chuveiro quente e deixou a água lavar o cansaço do corpo, mas não da mente. Não chorou. Ainda não. Tinha trabalho a fazer. Na manhã seguinte, Luciana acordou antes do despertador. Preparou café, fez lanche para as crianças, colocou os uniformes sobre as cadeiras. Tudo no automático. André apareceu na cozinha de camisa polo e calça jeans, cheirando a colônia cara. Bom dia, ele disse, beijando o topo da cabeça dela sem olhar nos olhos. Que horas você volta hoje? Umas 8, 8:30, reunião com cliente novo.
Ele pegou a xícara de café, olhou o celular, saiu sem mais palavras. Luciana esperou 5 minutos e abriu o aplicativo de localização que eles tinham instalado anos atrás por segurança. O ponto azul de André se movia pela Avenida Raja Gabaglia, mas ao invés de seguir para o escritório, ele virou à esquerda na Afonso Pena e parou num estacionamento perto da Praça da Liberdade. Luciana anotou o endereço mentalmente. Deixou as crianças na escola e foi direto para o hospital. Durante o plantão, cada minuto livre era gasto checando a localização de André. Ele ficou no mesmo lugar até meio-dia. Depois se moveu para um restaurante japonês na Savassi. 2 horas ali. Voltou para o escritório só depois das 3 da tarde. O padrão estava claro. No intervalo do almoço, Luciana dirigiu até a boutique onde a lingerie fora comprada. Uma loja discreta, vitrines de vidro fumê, manequins elegantes. A vendedora loira de salto alto a recebeu com um sorriso profissional. Boa tarde, posso ajudar? Luciana tirou a lingerie da bolsa. Preciso trocar isso. Minha prima ganhou de presente, mas o tamanho não serviu. E aí ela pediu para eu trocar. Sei que não trocam lingerie, mas veja, está com etiqueta. Ela experimentou por cima da roupa e por isso viu que estava errado. A vendedora pegou a peça, digitou o código no sistema. Essa foi comprada há 3 semanas. Posso ver se consigo abrir uma exceção. Eu lembro do senhor que pediu para embalar para presente. Ele pagou no cartão de crédito. Luciana levantou os olhos. Você lembra dele? Lembro, sim. Ele estava com uma moça. Loira, bem jovem, a professora do CrossFit, né? Com aquele corpo perfeito de academia. Sua prima, né? Ela escolheu a peça, ele pagou. Achei um amor. A vendedora percebeu a expressão de Luciana e emudeceu. Desculpa, eu não devia... Não tem problema. Luciana interrompeu, a voz gelada como gelo. Não precisa mais trocar por nenhum tamanho. Ela teve o que queria e saiu da loja com informações valiosas. Academia perto da Praça da Liberdade. Loira, jovem, fitness. Luciana voltou para o carro e abriu o Instagram de André. Ele tinha poucos posts, a maioria corporativos. Ela foi até a lista de seguidores e começou a rolar. Tinha centenas de nomes. E então viu Camila Ferreira. A foto de perfil mostrava uma mulher loira de top esportivo, braços definidos, sorriso largo. O perfil era público. Luciana clicou e começou a investigação. A bio dizia: instrutora de CrossFit, Belo Horizonte, foco, disciplina e superação. O feed era repleto de fotos na academia, vídeos de treino, selfies no espelho. Stories salvos com dicas de alimentação e frases motivacionais irritantes. 3 semanas atrás, uma foto num restaurante japonês, o mesmo do extrato. A legenda dizia: almoço merecido depois de um treino pesado. A foto mostrava uma mesa com sushi, mas no reflexo do vidro ao fundo, Luciana viu o contorno borrado de um homem de camisa social. Ela ampliou a imagem, cabelo grisalho nas têmporas, a postura característica de André. Era ele. Luciana trancou o celular, colocou as mãos no volante e respirou fundo 3 vezes. O bebê chutou forte contra as costelas, como se estivesse protestando. Ela colocou a mão sobre a barriga e tomou sua decisão. Não ia confrontar André ainda. Não ia explodir emocionalmente. Ia juntar provas meticulosas, planejar cada passo e agir com inteligência cirúrgica. Porque ela não era apenas uma esposa traída. Era mãe de 3 filhos. Era enfermeira-chefe. Era uma mulher que construíra tudo com as próprias mãos. E ninguém ia tirar isso dela sem consequências. Luciana operou em modo silencioso durante os dias seguintes. Cada extrato bancário foi fotografado. Cada localização via GPS foi anotada. Cada curtida de André no Instagram de Camila foi registrada com data e hora. Tudo organizado numa pasta oculta no celular, protegida por senha. André continuava saindo cedo, voltando tarde, sempre com justificativas automáticas. Cliente chato.
Reunião que se estendeu, trânsito infernal na contorno. Luciana ouvia tudo, acenava, não questionava nada. Ele relaxou completamente. Na quinta-feira, André avisou que tinha jantar de negócios. Luciana checou a localização dele às 9 da noite. Ibis Budget, Savassi. Um hotel simples, discreto, perfeito para encontros rápidos. Ela entrou no site e leu as avaliações. Quarto funcional, sem luxo, check-in sem burocracia. André estava sendo econômico para não deixar rastros em hotéis caros. Mais uma prova documentada. Na sexta-feira, Luciana marcou consulta com a doutora Regina Duarte, advogada de família que uma colega recomendara. O escritório ficava num prédio comercial perto do Pátio Savassi, 10º andar, sala ampla com vista para a Serra do Curral. A doutora Regina tinha uns 50 anos, cabelo grisalho curto, terno azul marinho impecável, postura que transmitia autoridade imediata. Ela ofereceu água, sentou-se atrás da mesa de vidro. "Me conta o que está acontecendo", disse ela, pegando um bloco de notas. Luciana respirou fundo. "Meu marido está me traindo. Tenho provas, extratos bancários, localização GPS, conversas indiretas, uma lingerie que encontrei no carro dele. A amante é instrutora de CrossFit de 28 anos. Estou grávida de 7 meses do nosso terceiro filho. Quero o divórcio." A doutora Regina anotou tudo, sem expressão. "Você tem essas provas organizadas?" "Tenho. Tudo datado, categorizado, pronto para uso." Luciana mostrou a pasta no celular. A advogada examinou cada documento com atenção profissional. Depois de alguns minutos, ela levantou os olhos. "Você fez certo em vir antes de confrontar. A maioria das mulheres explode emocionalmente, confronta sem planejamento e perde a vantagem estratégica. Você tem cabeça fria, isso vai te salvar." A doutora Regina inclinou-se para a frente. "O que você quer desse processo? Vingança, justiça, proteção financeira?" "Quero dignidade. Quero que ele assuma responsabilidade pelo que fez. Quero que meus filhos cresçam sabendo que a mãe deles não aceitou ser desrespeitada. E sim, quero proteção financeira completa." Luciana não hesitou um segundo. Cada palavra saiu clara, firme, decidida. "E a amante? Quer expor ela de alguma forma?" Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou na lingerie verde esmeralda, no restaurante japonês, nos piques de madrugada, no quarto de hotel barato. Pensou em Camila Ferreira, loira, fitness, 28 anos, sorrindo nas fotos enquanto destruía uma família. "Quero que ela saiba que ações têm consequências. Não vou agredi-la, xingá-la ou fazer escândalo, mas ela precisa olhar nos meus olhos e entender o estrago que causou." A doutora Regina sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de quem já viu muitos casos assim e sabe exatamente como terminam. "Então vamos planejar. Me manda todas as provas. Vou preparar uma petição de divórcio litigioso com pedido de guarda unilateral, pensão alimentícia robusta e divisão patrimonial justa. Enquanto isso, você continua agindo normal. Não confronta, não briga, não dá nenhum sinal. Deixa ele se sentir seguro. Quando menos esperar, a gente age." "Quanto tempo isso leva?" "Se ele concordar com os termos, 3 ou 4 meses. Se brigar, pode levar 1 ano. Mas com as provas que você tem, ele não terá margem de negociação." A doutora Regina fechou o bloco. "E sobre a amante, você pode expor a situação desde que seja verdade e tenha provas. Não é difamação. Pode contar para a família dela, amigos, quem quiser. Só não pode ameaçar, agredir ou perseguir. Entendido?" "Perfeitamente." A doutora Regina se levantou, estendeu a mão. "Você vai sair dessa mais forte, eu garanto." Luciana apertou a mão dela, sentiu a firmeza no aperto e saiu do escritório com uma clareza que não sentia há semanas. Tinha um plano, tinha aliados, tinha poder.
Naquela noite, André chegou em casa às 9h30, cheirando a perfume doce que não era dele. Luciana estava fazendo vitamina de banana. Ele jogou a mochila no sofá, pegou uma cerveja. Como foi o dia? Cansativo. E o seu? Normal. Muita reunião. Ele abriu a garrafa, bebeu um gole longo. Luciana olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem com quem casara há 13 anos, o pai dos seus filhos, o parceiro que jurara estar ao lado dela sempre. E viu um estranho. Alguém que escolheu mentir, trair, construir uma vida paralela enquanto ela carregava o terceiro filho dele na barriga. Você tá bem? André perguntou, franzindo a testa. Tô. Só cansada. Luciana forçou um sorriso convincente. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Você precisa descansar mais. Tá trabalhando demais. O bebê vem daqui a 2 meses. Luciana sentiu a mão dele queimar na pele. Quis empurrar, gritar, jogar a verdade na cara dele ali mesmo. Mas respirou fundo, sorriu, assentiu. Você tem razão. Vou tentar tirar uns dias. André beijou a testa dela, pegou a cerveja e foi assistir jornal na sala. Luciana ficou sozinha na cozinha, ouvindo o liquidificador bater. Colocou a mão sobre a barriga. Eu vou proteger você, sussurrou para o bebê. Eu prometo. No sábado, Luciana acordou com uma ideia. Pegou o celular, entrou no Instagram de Camila e começou a investigar mais fundo. Rolou stories salvos, vídeos antigos, posts marcados. Encontrou uma foto de 4 meses atrás, numa festa de aniversário. A legenda dizia, comemorando os 60 da rainha. A foto mostrava Camila abraçada com uma mulher mais velha, cabelo loiro platinado, vestido florido, sorriso largo. Nos comentários, várias pessoas marcavam localização, Contagem, bairro industrial. Luciana ampliou a foto. Ao fundo, um banner dizia, Feliz aniversário, Dona Marlene. Ela copiou o nome, jogou no Facebook e encontrou o perfil em segundos. Marlene Ferreira, 60 anos, moradora de Contagem, trabalhava numa loja de roupas. O perfil era aberto, fácil de rastrear. Luciana rolou a timeline e encontrou Ouro Puro, um post recente. Preparativos para o aniversário da Camila. Vai ser lindo, dia 22 de junho. Luciana conferiu a data. Daqui a 5 dias, um sábado. Clicou no perfil de Camila e confirmou que ela fizera 29 anos na semana anterior. O aniversário era atrasado. Luciana anotou tudo mentalmente. Tinha encontrado a oportunidade perfeita para agir. Naquela tarde, enquanto André levava as crianças ao shopping, Luciana pegou o carro e dirigiu até Contagem. O GPS a guiou pela BR-381, entrando no bairro industrial. Ruas estreitas, casas simples, comércio de bairro típico. Ela passou devagar pela rua e viu onde Dona Marlene morava. Ela, que ela viu no Facebook, estava ali. Casa amarela com portão verde, plantas na varanda, corrente pendurada na frente. Vizinhos conversavam na calçada, crianças jogavam bola na rua. Era um bairro de família, de gente trabalhadora, de gente que não merecia ter uma filha destruindo o casamento alheio. Luciana parou o carro 2 quadras adiante, tirou fotos discretas da rua e da casa. Não para intimidar, para ter contexto completo. Voltou para Belo Horizonte dirigindo devagar, planejando cada detalhe. Precisava ser cirúrgico, inteligente e inesquecível. Na segunda-feira, enviou todas as provas para a doutora Regina. A advogada respondeu em 2 horas. Material perfeito. Já estou redigindo a petição. Semana que vem, protocolo. Você está pronta? Luciana digitou sem hesitar. Estou. Sábado, 22 de junho. Luciana acordou às 7 da manhã com uma clareza gelada. Hoje era o dia. Tomou banho demorado, vestiu um vestido azul marinho simples que disfarçava a barriga sem perder elegância. André mandara mensagem cedo dizendo que a convenção em São Paulo estava ótima e voltaria domingo à noite. Luciana respondeu com um emoji de joinha. Nada mais.
Deixou as crianças com a mãe em Contagem, 3 bairros de distância da casa de Dona Marlene. Só preciso resolver uma coisa rápida, disse, beijando Manuela e Felipe. Volto antes do jantar. A mãe dela, Dona Célia, franziu a testa. Você tá bem? Parece diferente. Tô ótima, mãe. Depois eu conto tudo. Luciana saiu às 6 da tarde. Pegou o Uber até o bairro industrial. O motorista era um senhor de 60 anos, cabelo branco, sertanejo baixo no rádio. Ele tentou puxar conversa. Vai para alguma festa? Aniversário de uma conhecida. Ah, legal. Tempo bom para festa. Céu limpo, clima agradável. Luciana concordou com um aceno, olhou pela janela. Contagem à noite tinha movimento característico. Famílias voltando do mercado. Jovens de bicicleta. Bares lotados. O Uber parou 2 quadras antes da casa de Dona Marlene. Luciana pagou, desceu, esperou o carro sumir. Segurou a bolsa com força, respirou fundo 3 vezes. Dentro da bolsa estava a lingerie verde esmeralda, dobrada num saco de papel pardo, junto com prints dos extratos e uma carta manuscrita detalhada. A casa amarela estava toda iluminada. Corrente de luzinhas coloridas pendurada na varanda. Música alta, vozes, risadas ecoando pela rua. O portão verde estava aberto. Luciana parou na calçada. Viu pessoas circulando no quintal. Camila estava lá, vestido branco curto, cabelo loiro solto, rindo com amigas. Parecia feliz, tranquila, completamente alheia ao furacão que estava prestes a atingi-la. Luciana entrou pelo portão devagar. Ninguém a parou. A festa tinha umas 30 pessoas. Familiares, amigos, vizinhos, mesa comprida com salgados, bolo decorado, refrigerantes, churrasqueira ao fundo com um homem gordo de avental virando espetinhos. Dona Marlene estava perto da mesa, organizando copos. Luciana se aproximou com passos firmes. Dona Marlene levantou os olhos, sorriu automaticamente. Oi, querida, você é amiga da Camila? Na verdade, não, Luciana respondeu. A voz saiu firme, sem tremor, sem hesitação. Eu sou a esposa do André. E vim devolver uma coisa que pertence à sua filha. O sorriso de Dona Marlene congelou instantaneamente. O som da festa continuou ao fundo, mas ali, naquele pequeno círculo, o silêncio era absoluto e pesado. Luciana tirou o saco de papel da bolsa, abriu, pegou a lingerie verde esmeralda, segurou a peça no ar para que todos pudessem ver claramente. As conversas ao redor começaram a morrer como dominós caindo. Cabeças viraram. Camila, do outro lado do quintal, viu a cena e ficou branca como papel. Encontrei isso no carro do meu marido há 2 semanas. Luciana disse, alto o suficiente para cortar a música. Rastreei a compra. Foi numa loja em Belo Horizonte. Ele pagou com nosso cartão conjunto, R$ 280. Ela escolheu. Ele pagou. Achei que seria educado devolver pessoalmente. Dona Marlene olhou para a lingerie, depois para Luciana, depois para Camila. A filha dela estava paralisada, copo de refrigerante tremendo na mão, rosto vermelho como tomate. Camila! Dona Marlene chamou, voz tremendo perigosamente. O que é isso? Camila não respondeu. Colocou o copo na mesa com força. Começou a andar em direção à porta, mas Luciana continuou implacável. Vocês sabiam que ele é casado, que tem 2 filhos, que estou grávida de 7 meses do terceiro? Colocou a mão sobre a barriga, deixou o gesto falar por si. Sabiam que ele mentia para mim toda semana, dizendo que tinha reunião, viagem, compromisso, enquanto estava com ela? Dona Marlene começou a chorar silenciosamente. Outros convidados se aproximaram formando um semicírculo tenso. Camila parou no meio do quintal. Virou, olhou para Luciana com olhos arregalados e desesperados. Eu não sabia que você estava grávida, disse, voz fina e quebradiça. Luciana deu um passo à frente, firme. Você não sabia ou não quis saber? Tirou os prints dos extratos da bolsa, mostrou para todos verem.
Vocês almoçavam em restaurantes caros. Ele te dava pix de madrugada. Ficavam em hotéis. Tudo enquanto eu trabalhava 12 horas por dia no hospital, cuidava dos meus filhos sozinha e carregava o bebê dele. Camila começou a chorar copiosamente. Ele disse que vocês estavam separados, que era só questão de tempo, que ia formalizar o divórcio logo. Luciana riu. Não era risada alegre, era risada amarga, carregada de ironia cruel. Engraçado, porque ele dorme na minha cama toda noite, come na minha mesa, beija meus filhos antes de dormir. E você acreditou nessa história? Balançou a cabeça lentamente. Você tem 28 anos, Camila. É adulta, tem responsabilidade sobre suas escolhas. Não pode usar ignorância como desculpa barata. Dona Marlene se aproximou da filha, segurou o braço dela com força brutal. Você fez isso? Você destruiu uma família? Mãe, eu não sabia de tudo. Não me venha com essa, Dona Marlene gritou. Lágrimas escorriam pelo rosto, destruindo a maquiagem caprichada. Eu te criei melhor do que isso. Te ensinei valores, respeito, dignidade. Luciana colocou a lingerie de volta no saco de papel, estendeu para a Dona Marlene com firmeza. Isso aqui é dela, não quero na minha casa. E essa carta? Tirou o envelope da bolsa. São os detalhes completos da traição. Datas, valores, lugares, tudo documentado. Se quiserem conferir a verdade, está tudo aqui em preto e branco. Dona Marlene pegou o envelope com mão trêmula, abriu, começou a ler. Camila tentou pegar, mas a mãe afastou bruscamente. Você vai ler isso depois. Agora você vai pedir desculpas para essa mulher. Não quero desculpas, Luciana interrompeu. Voz firme, sem raiva excessiva, sem desespero. Vim aqui porque vocês precisavam saber a verdade, porque família é importante. E Dona Marlene olhou diretamente para a mulher mais velha. A senhora merecia saber que tipo de situação sua filha se envolveu. A partir de agora, o que fizerem com essa informação é responsabilidade de vocês. Já fiz minha parte. Virou, começou a andar em direção ao portão com passos firmes. Ninguém tentou pará-la. O silêncio era sufocante, pesado como chumbo. Camila soluçava no meio do quintal. Dona Marlene lia a carta com mãos tremendo violentamente. Os convidados sussurravam entre si, chocados, incrédulos, horrorizados. Luciana saiu pelo portão, sentiu o ar fresco da noite bater no rosto. As pernas tremiam, o coração disparava. Mas não chorou, ainda não. Andou 2 quadras, pediu Uber, esperou encostada num poste. O carro chegou em 5 minutos. Entrou, deu o endereço da mãe, olhou pela janela enquanto contagem passava rápido. O motorista, um rapaz jovem com fone no pescoço, percebeu o silêncio dela e não puxou conversa. Luciana agradeceu mentalmente por isso. Precisava de silêncio. Precisava processar o que acabara de fazer. Quando chegou na casa da mãe, Manuela e Felipe assistiam desenho na sala. Dona Célia estava lavando louça na cozinha. Olhou para Luciana, viu a expressão no rosto da filha, secou as mãos no pano. O que você fez? Luciana se sentou na mesa da cozinha, colocou a bolsa no chão, suspirou fundo. Fui devolver uma coisa que não era minha. Luciana, mãe, não quero falar sobre isso agora. Só preciso respirar. Dona Célia se sentou ao lado, pegou a mão da filha. Você está tremendo. Eu sei. Você está bem? Luciana olhou para a mãe, viu a preocupação nos olhos dela, o amor incondicional que sempre esteve ali desde o primeiro dia. Tô, prometo que tô. Dona Célia apertou a mão dela, não perguntou mais nada. Ficaram ali em silêncio, ouvindo o barulho do desenho na sala, as risadas das crianças, o som da torneira pingando. Luciana colocou a mão sobre a barriga, sentiu o bebê se mexer. Fiz a coisa certa, sussurrou. Eu sei que fiz. Então tá tudo bem, Dona Célia respondeu suavemente. Seja lá o que você fez, se sabe que foi certo. Então tá tudo bem. Luciana assentiu, respirou fundo, deixou o tremor passar devagar.
Confrontara a amante, expusera a verdade, devolvera a dignidade para si mesma. Agora faltava a parte mais difícil e dolorosa: confrontar André. Luciana voltou para casa com as crianças às 9 da noite. O apartamento estava silencioso, escuro, vazio como uma caverna abandonada. André continuava no hotel com Camila, sem imaginar o terremoto que acabara de acontecer. Ela colocou Manuela e Felipe para dormir, beijou a testa dos dois, apagou a luz, depois foi para o quarto, trocou de roupa, deitou na cama. O celular vibrou. Número desconhecido. Você é uma covarde. Destruiu a festa da minha filha. Ela é inocente. Você é mau. Luciana olhou para a mensagem. Reconheceu o tom. Devia ser o pai de Camila. Bloqueou o número sem responder. 2 minutos depois, outro número. Você é cruel. Minha prima não merecia isso na frente de todo mundo. Bloqueio imediato. Mais uma mensagem chegou. Você é ridícula. Expor a menina na frente da família toda? Que tipo de pessoa faz isso? Luciana bloqueou todos os números metodicamente, desligou as notificações, colocou o celular debaixo do travesseiro. Sabia que viria retaliação. Sempre vinha quando você expunha a verdade, mas não se importava minimamente. Fizera o que precisava ser feito, não com crueldade gratuita, não com vingança suja, mas com verdade nua e crua. E a verdade dói especialmente quando exposta na frente de quem você ama. Na manhã seguinte, domingo, André mandou mensagem dizendo que voltaria de São Paulo no início da noite. Luciana respondeu: ok, precisamos conversar. Não elaborou, não deu pistas, deixou a mensagem vaga, intrigante, perturbadora. André respondeu com mas ela não esclareceu nada. Passou o dia com as crianças, levou os dois ao parque, fez pipoca, assistiu filme. Manuela percebeu que a mãe estava mais leve. Você resolveu o que tinha que resolver? Resolvi, filha. Foi difícil? Foi, mas necessário. Manuela assentiu, mordeu pipoca, voltou a assistir o filme. Felipe estava dormindo do outro lado do sofá, abraçado com um urso de pelúcia. Luciana olhou para os dois, sentiu o peito apertar. Tudo o que estava fazendo era por eles, para que crescessem, sabendo que dignidade importa, que verdade importa, que ninguém merece ser enganado deliberadamente. Às 7 da noite, André entrou pela porta com mochila nas costas, cara de cansado, cheirando a colônia, cara misturada com suor. Cumprimentou as crianças, beijou o topo da cabeça de Luciana mecanicamente, jogou a mochila no quarto. E aí, o que você quer conversar? Luciana esperou as crianças irem para o quarto. Depois fechou a porta da sala, cruzou os braços, olhou diretamente para ele com intensidade penetrante. Senta! André franziu a testa confuso. Por que você está falando assim? Senta, André. O tom não admitia discussão. Ele sentou no sofá, visivelmente desconfortável. Luciana ficou de pé, a barriga grande de 7 meses entre eles como barreira física intransponível. Eu sei da Camila. O rosto de André ficou branco como neve. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Do que você está falando? Não me insulta fingindo que não sabe. Luciana respondeu, voz gelada como gelo. Sei de tudo, os almoços, os hotéis, os pics, a lingerie que encontrei no seu carro. Sei que você não estava em São Paulo. Sei que estava no Ibis Budget com ela ontem à noite. Rastreei você pelo GPS, André. Vi cada transação no cartão. Montei um dossiê completo. André levantou bruscamente e passou a mão pelo rosto. Luciana, deixa eu explicar. Não tenho o que explicar. Você me traiu. Mentiu deliberadamente. Construiu uma vida paralela enquanto eu trabalhava 12 horas por dia e carregava seu 3º filho. A raiva finalmente subiu, queimando na garganta como ácido. Foi um erro. Juro que foi erro. Eu estava confuso, estava... Você estava o quê, André? Luciana gritou, perdendo o controle pela primeira vez.
Tava confuso durante meses, tava confuso quando comprou lingerie para ela com nosso dinheiro, quando levou ela em restaurante caro enquanto eu comia marmita no hospital, quando deitou com ela em quarto de hotel enquanto eu cuidava dos nossos filhos sozinha. André tentou se aproximar com mãos estendidas. Luciana, por favor, não se aproxima de mim. Ela deu passo para trás, mãos tremendo violentamente. Você não tem mais direito de me tocar. Não tem mais direito de fingir que se importa. Eu me importo, amo você. Ela não significa nada. A voz dele saiu desesperada, suplicante, patética. Luciana riu amargamente. Ela não significa nada? Então por que gastou milhares de reais com ela? Por que passou meses mentindo para mim? Por que arriscou nossa família por alguém que não significa nada? André caiu no sofá, colocou o rosto nas mãos. Não sei, Luciana. Fui idiota, estraguei tudo. Você tem razão, estragou completamente. Luciana pegou a bolsa, tirou pasta de documentos. Ontem fui na festa de aniversário da Camila, em Contagem, na casa da mãe dela. André levantou o rosto, olhos arregalados em choque. Você fez o quê? Devolvi a lingerie, na frente da família inteira, na frente da mãe dela, tios, primos, amigos. Contei a verdade completa, mostrei as provas todas, expliquei que você é casado, tem 2 filhos, que estou grávida. Dona Marlene chorou. Camila foi exposta publicamente. E agora todo mundo sabe que tipo de pessoa ela é e que tipo de homem você é. A voz saía firme, controlada, triunfante. André ficou sem palavras. O rosto estava vermelho, veias saltadas no pescoço. Você humilhou ela? Eu contei a verdade, Luciana gritou. Não inventei nada, não exagerei, só mostrei os fatos documentados. E se isso humilhou ela, o problema é dela, não meu. Você não tinha direito, por isso ela não me atende e nem responde minhas mensagens. Eu tinha todo o direito. Luciana bateu a pasta na mesa com força. Sou sua esposa, carrego seu filho, construí essa família com você. Tinha todo o direito de expor a pessoa que ajudou a destruir tudo isso. André levantou, começou a andar de um lado para outro nervosamente. Você é louca, completamente louca. Não, André, estou lúcida. Pela primeira vez em meses, estou completamente lúcida. Abriu a pasta, tirou documentos, jogou na mesa de centro. Isso aqui é petição de divórcio. Já está tudo pronto. Contratei doutora Regina Duarte, uma das melhores advogadas de família de Belo Horizonte. Ela montou tudo baseado nas provas que juntei. Guarda unilateral dos filhos, pensão alimentícia conforme a lei, divisão de bens 50-50. Tudo certinho. André pegou os documentos e começou a ler. As mãos tremiam visivelmente. Você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Luciana, pelo amor de Deus, temos 3 filhos. Você está grávida. A gente não pode simplesmente... A gente não pode o quê? Continuar fingindo? Continuar vivendo numa mentira podre? Você acha que vou criar meus filhos num ambiente onde o pai deles me desrespeita dessa forma? Balançou a cabeça. Não, isso não vai acontecer. Mereço mais. Meus filhos merecem mais. André jogou os papéis na mesa, aproximou-se dela. Vou mudar. Juro que vou mudar. Ela nem me atende mais, acabou. Eu corto contato completamente. Faço terapia. Faço o que você quiser. Mas não me tira meus filhos. Não estou tirando seus filhos. Você terá direito de visita. Finais de semana, com supervisão no começo. Depois vemos. Luciana respirou fundo. Mas o casamento acabou, André. Não tem volta possível. Você quebrou a confiança e sem confiança não existe família. André começou a chorar. Não era choro falso, era desespero real, pânico genuíno. Luciana, por favor, me dá uma chance, só uma. Luciana sentiu o peito apertar dolorosamente. Amou esse homem, construiu vida inteira com ele. Mas amor não basta quando não tem respeito.
Você teve chances, André. Toda vez que mentiu, toda vez que escolheu ela ao invés de mim, teve a chance de parar. E não parou. Então agora as consequências são essas. Pegou a bolsa, foi em direção ao quarto. André segurou o braço dela com força. Você não pode fazer isso, não assim. Luciana olhou para a mão dele no braço dela, depois olhou nos olhos dele com frieza absoluta. Tira a mão de mim. Luciana. Tira a mão de mim! Puxou o braço com força brutal. André soltou, deu passo para trás. Luciana respirou fundo, ajeitou a roupa. Você vai assinar o divórcio, vai pagar a pensão, vai fazer sua parte. E se tentar dificultar esse processo, vou tornar público cada detalhe dessa traição. Cada mensagem, cada extrato, cada foto. Vou garantir que todo mundo saiba o tipo de homem que você é. Entendeu perfeitamente? André assentiu devagar, completamente derrotado. Luciana entrou no quarto, trancou a porta, sentou na cama. As mãos tremiam incontrolavelmente. O coração batia rápido demais, mas fizera o necessário. Confrontara, colocara ponto final. Encostou a cabeça na cabeceira, colocou a mão sobre a barriga. O bebê se mexeu forte, como se estivesse dizendo, estou aqui, estamos juntos. Eu sei, Luciana sussurrou. Estamos juntos e vamos ficar bem. Na segunda-feira de manhã, André saiu de casa antes de Luciana acordar. Deixou mensagem no celular. Vou ficar no hotel por uns dias, preciso pensar. Luciana leu, não respondeu. Arrumou-se, levou as crianças para a escola, foi para o hospital. A rotina ajudava tremendamente. Trabalhar ajudava. Não podia parar. Não podia se permitir desmoronar agora. No intervalo do almoço, doutora Regina ligou. Ele assinou? Ainda não. Mas vai. Quer que eu pressione formalmente? Luciana pensou por um momento. Não precisa ainda. Ele sabe que não tem escolha real. E você? Como está? A voz da advogada demonstrava preocupação genuína. Luciana ficou em silêncio por segundos. Estou estranha. É como se tivesse tirado peso enorme das costas, mas ao mesmo tempo sinto vazio. Passei 13 anos da vida com esse homem, e agora acabou. Assim, de repente. Não foi de repente, Luciana. Foi processo longo. Você juntou provas, planejou meticulosamente, agiu com inteligência rara. O que está sentindo é luto, e é completamente normal. Não queria sentir luto. Queria sentir raiva pura. Luciana suspirou pesadamente. A doutora Regina respondeu com sabedoria. Você pode sentir as duas coisas simultaneamente. Não são mutuamente exclusivas. Permita-se sentir tudo. Obrigada, doutora Regina, por tudo mesmo. Estamos juntas até o fim. Qualquer coisa liga. Luciana desligou, olhou para o celular. Tinha mensagens de números desconhecidos, ameaças diretas, xingamentos pesados. Pessoas defendendo Camila, dizendo que Luciana fora cruel, exagerada, que devia ter resolvido em particular. Bloqueou todos os números sistematicamente, desligou notificações. Não ia deixar a opinião de estranhos afetar sua decisão. Fizeram certo. Sabia disso profundamente. À noite, quando voltou para casa, Manuela estava na sala fazendo lição de matemática. Levantou os olhos quando a mãe entrou. Cadê o papai? Luciana colocou a bolsa no sofá, sentou ao lado da filha. Ele está resolvendo umas coisas. Vai ficar fora por uns dias. Vocês brigaram? Manuela sempre foi direta, sem rodeios desnecessários. Luciana respirou fundo. Não ia mentir. Não para ela. Sim, filha. Brigamos. Vocês vão se separar? A pergunta veio carregada de maturidade impressionante. Luciana olhou para a filha, viu os olhos inteligentes, esperando resposta honesta. Sim, vamos. Manuela não chorou. Apenas assentiu devagar, processando a informação. Eu meio que já sabia. Como assim? Eu via. A forma como vocês se tratavam era frio. Conversavam, mas não era de verdade. Era só funcional.
Fechou o caderno de matemática. Foi culpa dele? Luciana hesitou brevemente. Não queria colocar as crianças contra o pai, mas também não ia mentir descaradamente. Foi decisão dele que tornou impossível continuarmos juntos. Mas a separação é decisão minha. Escolhi isso porque acredito que é o melhor para todo mundo. Ele te traiu? A pergunta veio direta como flecha. Luciana olhou para a filha, viu os olhos inteligentes aguardando verdade completa. Sim. Manuela respirou fundo, olhou para as mãos. Ele é idiota. Manuela, é verdade, ele é. Você é a melhor mãe do mundo. Trabalha, cuida da gente, tá grávida, faz tudo sozinha. E ele foi idiota o suficiente para te trair. Levantou os olhos e, pela primeira vez, Luciana viu lágrimas. Você não merecia isso. Luciana puxou a filha para abraço forte. Sentiu o corpo pequeno tremer contra o seu. Ninguém merece, filha. Mas vamos ficar bem, prometo. Como você sabe. Porque não vou permitir que fiquemos mal. Vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que vocês cresçam felizes, seguros e amados. E isso inclui me afastar de pessoas que não me respeitam. Manuela se afastou, secou as lágrimas. E o bebê? O bebê vai ter tudo o que precisa, assim como você e Felipe. Luciana segurou o rosto da filha com ternura. E você? Eu vou ter vocês, e isso é mais do que suficiente. Manuela abraçou a mãe novamente, forte, apertado. Felipe apareceu no corredor, ainda de pijama, com um urso de pelúcia debaixo do braço. Por que vocês estão chorando? Vem cá, Luciana chamou. Felipe correu, pulou no sofá, abraçou as duas. Ficaram ali, os três, num abraço silencioso que comunicava mais do que palavras jamais poderiam. Era reconfortante, necessário, curativo. Na quarta-feira, André mandou mensagem pedindo para conversar. Luciana aceitou, mas marcou num café público perto do trabalho, durante o horário de almoço. Não queria estar sozinha com ele. Não confiava mais. O café era pequeno, mesinhas de madeira, cheiro de pão na chapa, movimento constante e reconfortante. André já estava lá, sentado no fundo, com um copo de café preto na frente. Luciana se sentou, pediu suco de laranja para a garçonete. André olhou para ela, rosto cansado, barba por fazer, olheiras fundas. Você tá bem? Não é da sua conta mais. A resposta saiu fria, definitiva. André suspirou pesadamente. Luciana, o que você quer, André? Ela não tinha paciência para delongas. Ele mexeu no café nervosamente. Conversei com o advogado. Ele disse que posso contestar a guarda unilateral. Luciana riu secamente. Pode contestar, mas não vai ganhar. Não com as provas que tenho. Não com o histórico de negligência que você construiu nos últimos meses deliberadamente. Nunca negligenciei meus filhos. A voz dele saiu defensiva. Luciana se inclinou para a frente, olhos penetrantes. Não. Lembra quando foi a última vez que levou eles na escola? Que foi numa reunião de pais? Que ajudou com lição de casa? Que ficou com eles quando estavam doentes? Fez pausa dramática. Posso provar tudo isso, André. Tenho testemunhas, professores, médicos, colegas do hospital que me viam saindo direto do plantão para buscar eles enquanto você estava com ela. André fechou os olhos. Sei que falhei, mas ainda sou pai deles. E vai continuar sendo, nos finais de semana, com horário combinado. Mas a guarda vai ser minha, não é negociável. Luciana bebeu o suco devagar. André olhou para ela desesperado. E o bebê? Você vai ter os mesmos direitos, mas até ele fazer 1 ano, as visitas serão na minha presença. Ela foi inflexível. André bateu a mão na mesa com frustração. Isso é ridículo. Isso é proteger meu filho de pai que demonstrou falta de responsabilidade emocional. Luciana pegou o suco. Você tem 2 opções, André. Assina o acordo e resolvemos isso de forma civilizada. Ou contesta.
Vamos para a justiça e eu torno público cada detalhe da sua traição. Seus colegas de trabalho vão saber. Seus chefes vão saber. Sua família inteira vai saber. Todo mundo vai saber que você é mentiroso e traidor. Você está me chantageando? A voz dele saiu indignada. Luciana não piscou. Não, estou te dando opções e você vai escolher a menos humilhante para você. Terminou o suco, pegou a bolsa. Você tem até sexta-feira para assinar. Depois disso, protocolo na justiça do jeito que está. E aí você vai ter que lidar com as consequências publicamente. Levantou, colocou R$ 20 na mesa, saiu do café sem olhar para trás. André ficou sentado sozinho, olhando para o café frio, completamente derrotado. Na sexta-feira, ele assinou. Doutora Regina mandou mensagem confirmando. Tá feito. Ele aceitou todos os termos. Guarda unilateral, pensão alimentícia conforme estipulado, divisão de bens 50-50. Você está livre, Luciana. Luciana leu a mensagem no intervalo do plantão, sentada no vestiário do hospital. Olhou para o celular, para as palavras "Você está livre", e sentiu algo desmoronar dentro do peito. Não era alívio, era tristeza profunda, era luto genuíno, era o fim de uma era completa. Colocou o rosto nas mãos e chorou. Chorou por tudo o que perdeu, pela família que não existia mais, pelo homem que amou e que não existia mais, pelas promessas quebradas e sonhos desfeitos. Uma colega entrou no vestiário, viu Luciana chorando, sentou ao lado dela. Ei, o que aconteceu? Me divorciei, Luciana disse entre soluços. A colega abraçou ela, deixou ela chorar no ombro. Você vai ficar bem, prometo. Como você sabe? Luciana perguntou com voz quebrada. A colega respondeu com convicção. Porque você é forte, uma das pessoas mais fortes que conheço. Não me sinto forte. Ninguém se sente quando está passando por isso, mas você é, e vai provar isso para si mesma. Só espera. Luciana se afastou, secou as lágrimas, respirou fundo. Levantou, lavou o rosto, voltou para o plantão. Tinha trabalho a fazer. Tinha filhos para cuidar. Tinha vida para reconstruir. Não podia parar agora. Do outro lado da cidade, André estava sentado no banco de uma praça próxima ao flat onde se hospedara. Era segunda-feira à tarde. O sol passava entre as folhas das árvores, mas nada parecia brilhar para ele. O contrato de divórcio assinado estava dentro de sua mochila, junto com o celular que há dias não tocava. Camila havia sumido. De tudo. Ele tentara ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens no WhatsApp, no Instagram, por SMS, até e-mail, todas ignoradas. O último visualizado tinha sido há 5 dias. Depois disso, bloqueio. Na quarta-feira, decidiu ir pessoalmente. Pegou o carro e foi até a academia onde ela dava aulas. Lá, uma funcionária avisou com um sorrisinho desconfortável. Camila pediu demissão. Sumiu mesmo. Você sabe para onde ela foi? Não. E se soubesse, não contaria. Saiu de lá com o estômago revirando e decidiu ir até a casa dela. Dona Marlene atendeu a porta. Ela olhou para André com nojo. Vai embora daqui, antes que eu chame a polícia. Dona Marlene, por favor, só quero entender. Você quer entender? Então entenda. Você destruiu minha filha. Ela largou tudo, André, tudo, e não quer nem ouvir seu nome. Ela se sente usada, humilhada, um brinquedo barato. Nunca mais apareça aqui. A porta bateu com violência. Ele ficou parado ali, na calçada, o som do mundo ao redor abafado por dentro. Uma semana depois, André ainda tentava contato. Um dia, para sua surpresa, ela atendeu. O que você quer? A voz estava seca, sem vida. Camila, eu só queria dizer que sinto muito. Que eu... Não se atreva, não ouse me pedir desculpa, você me enganou. Me fez acreditar numa história que nunca existiu. Disse que ia se separar, que sua mulher era fria, que o casamento estava morto.
E ela estava grávida, André, do seu filho. Ele tentou responder, mas ela continuou. Eu virei chacota da minha família. Minha mãe não me olha nos olhos. Meu irmão não fala mais comigo. Meus tios, meus primos, todos me julgam. Sabe o que é acordar com vergonha de existir? Você me colocou nisso e agora quer conversar? Eu errei. Eu tô pagando por isso, Camila. Não, você ainda não tá. Mas vai, sozinho, como merece. E, por favor, nunca mais me procure. Nunca mais. Eu apaguei tudo que vinha de você. E é isso que você é agora. Nada. E desligou. André chorou como uma criança naquela noite. Pela amante, pela esposa, pelos filhos, por tudo o que ele jogou fora com as próprias mãos. A partir dali, sua rotina se resumia a um apartamento vazio, trabalho mecânico e visitas quinzenais às crianças. Manuela o olhava com estranhamento. Felipe era mais receptivo, mas ainda assim havia algo diferente. Um distanciamento que não existia antes. A confiança não voltava. 3 semanas depois, estava no metrô, quando viu a notícia no Instagram de uma prima de Luciana. Bem-vindo, pequeno Miguel, que alegria ver você no mundo. Uma foto de Luciana no hospital, segurando o bebê. Sorriso discreto, mas firme, os olhos cansados, ao lado, Dona Célia com os netos. Leu a legenda 3 vezes antes de sair correndo da estação. Pegou o carro, dirigiu feito louco até o hospital, chegou suando, desesperado. Quis subir, ver o filho. Mas não sabia o quarto, não tinha mais esse direito. Ficou esperando do lado de fora. E então viu. Luciana saindo pela portaria de alta, com Miguel no colo. Dona Célia ao lado, Manuela puxando uma mala e Felipe pulando ao lado. Luciana o viu. Ele se aproximou devagar. Posso ver ele? Luciana hesitou. Depois, com calma, afastou o paninho do rosto do bebê. André viu o filho pela primeira vez. Miguel dormia tranquilo. Ele é perfeito, sussurrou, com a voz falhando. É mesmo. Por que você não me avisou? Porque você não merecia saber primeiro. Precisava aprender o que é ser deixado de lado. André fechou os olhos, lutando contra o choro. Eu vou mudar, Luciana. Juro. Mudar é o mínimo, mas não é para mim. É pelos seus filhos. Me dá uma chance, só para mostrar que eu posso ser diferente. Luciana olhou para ele, depois para Miguel, e então respondeu. Eu vejo que você está tentando, mas ainda não é hora. Ainda dói, e eu não vou deixar essa dor me empurrar de volta para você. A gente precisa de tempo, e você precisa entender o tamanho do que perdeu. Ela entrou no carro com a mãe e os filhos. André ficou parado na calçada, vendo o carro sumir no trânsito. Um buraco se abria dentro do peito. Nos meses seguintes, ele passou a ser mais presente. Nunca falhou com a pensão. Participava das consultas médicas, ia buscar as crianças nos fins de semana. Nunca chegava atrasado. Começou terapia. Passou a visitar o pai com quem não falava há anos. Parou de beber. Começou a correr. Lia livros sobre paternidade, sobre reconstrução. Luciana via tudo isso. E, embora mantivesse distância, começou a baixar a guarda aos poucos. Às vezes, conversavam por mensagem. Outras, ele buscava os filhos e deixava um bilhete com um café na porta. Mas ela nunca cedia completamente, porque ainda doía. E ela queria que ele sentisse o vazio, que aprendesse o que significa perder o que há de mais precioso. Um dia, Manuela estava no banco de trás do carro do pai. Eles tinham passado a tarde no parque. Felipe dormia no banco ao lado. Pai? Oi, filha. Você ainda ama a mamãe? André engoliu seco. Amo. E muito. E sei que fiz tudo errado. Ela nunca mais vai voltar? Ele respirou fundo, olhou pelo retrovisor e respondeu com a honestidade que aprendeu na dor. Talvez não, mas eu vou continuar tentando. Não para que ela volte, mas para que vocês se orgulhem de mim um dia.
Mesmo que ela nunca mais me ame. Manuela sorriu levemente. Ela já vê, mas ainda está com raiva. E ela tem direito de estar. Manuela assentiu. Depois disse: eu fico feliz que você esteja tentando, pai. Antes, você não tentava nada. Ele olhou para a filha pelo retrovisor e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não de conquista, mas de esperança. Fim. A traição não destrói só o outro. Ela destrói o que foi construído com anos de amor, confiança e sacrifício. A reconstrução pode levar uma vida e nem sempre inclui perdão, mas se houver arrependimento verdadeiro e ação contínua, a vida pode oferecer uma segunda chance. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo. E inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.